Dom Afonso II. Dom Afonso II de Portugal, cognominado o Gordo, em virtude da doença que o teria afetado, nasceu em Coimbra a 23 de abril de 1185 e morreu em Santarém a 25 de março de 1223. Terceiro rei de Portugal, era filho do rei Sancho I de Portugal e da sua mulher, Dona Dulce de Aragão, mais conhecida como Dulce de Barcelona, Infanta de Aragão. Dom Afonso II sucedeu a seu pai em 1211. Os primeiros anos do seu reinado foram marcados por violentos conflitos internos entre Afonso II e as suas irmãs Mafalda, Teresa e Sancha, a quem seu pai legara em testamento, sob o título de rainhas, a posse de alguns castelos no centro do país, Montemoro Velho, Ceia e Alenquer, com as respectivas vilas, termos, alcaidarias e rendimentos, numa tentativa de centralizar o poder régio. Este conflito foi resolvido com intervenção do Papa Inocêncio III. O rei indemnizou as infantas com muito dinheiro, a guarnição dos castelos foi confiada a cavaleiros templários, mas era o rei que exercia as funções soberanas sobre as terras e não as infantas como julgavam ter e que levou à guerra. Tinha apenas 14 anos quando sofreu uma crise tão grave que as pessoas até consideraram milagre o fato de não morrer, milagre este atribuído a Santa Senhorinha de Basto. As crises repetiram-se durante toda a vida e conhecem-se os sintomas: deformações da pele e da carne, inchaços, feridas repugnantes, e na época julgaram tratar-se de lepra e por isso mesmo lhe chamaram o Gafo, que significa leproso. O cognome que acabou por vingar, o Gordo, deve-se pois à doença que o deformava. Apesar da debilidade física, que não lhe permitia realizar proezas militares, Dom Afonso II não foi um rei inferior aos seus antecessores. Tratou de organizar a vida no país que o pai lhe deixara e fê-lo de uma forma realmente inovadora. Algumas das medidas que tomou nunca tinham sido experimentadas em nenhum país europeu daquele tempo. No seu reinado foram criadas as primeiras leis escritas e pela primeira vez reunidas cortes com representantes do clero e nobreza, em 1211 na cidade de Coimbra, na altura capital. Foram realizadas inquirições em 1220, inquéritos feitos por funcionários régios com vista a determinar a situação jurídica das propriedades e em que se baseavam os privilégios e imunidades dos proprietários. As confirmações validavam as doações e privilégios concedidos nos anteriores reinados, após analisados os documentos comprovativos ou por mercê real. Todo o seu reinado foi um combate constante contra as classes privilegiadas, isto porque seu pai e avô deram grandes privilégios ao clero e nobreza e Afonso II entendia que o poder real devia ser fortalecido. O reinado de Afonso II caracterizou um novo estilo de governação,
Contrário à tendência belicista dos seus antecessores, Afonso II não contestou as suas fronteiras com Galiza e Leão, nem procurou a expansão para sul, não obstante no seu reinado ter sido tomada aos mouros as cidades de Alcácer do Sal, Borba, Vila Viçosa, Veiros, em 1217, e, possivelmente também Monforte e Moura, mas por iniciativa de um grupo de nobres liderados pelo bispo de Lisboa, preferindo sim consolidar a estrutura econômica e social do país. O primeiro conjunto de leis portuguesas é de sua autoria e visam principalmente temas como a propriedade privada, direito civil e cunhagem de moeda. Foram ainda enviadas embaixadas a diversos países europeus, com o objetivo de estabelecer tratados comerciais. Apesar de, como já dissemos, não ter tido preocupações militares, enviou tropas portuguesas que, ao lado de castelhanas, aragonesas e francesas, combateram bravamente na célebre Batalha de Navas de Tolosa na defesa da Península Ibérica contra os muçulmanos. Outras reformas de Afonso II tocaram na relação da coroa portuguesa com o Papa. Com vista à obtenção do reconhecimento da independência de Portugal, Afonso Henriques, seu avô, foi obrigado a legislar vários privilégios para a Igreja. Anos depois, estas medidas começaram a ser um peso para Portugal, que via a Igreja desenvolver-se como um Estado dentro do Estado. Com a existência de Portugal firmemente estabelecida, Afonso II procurou minar o poder clerical dentro do país e aplicar parte das receitas das igrejas em propósitos de utilidade nacional. Esta atitude deu origem a um conflito diplomático entre o Papado e Portugal. Depois de ter sido excomungado pelo Papa Honório III, Afonso II prometeu retificar os seus erros contra a Igreja, mas morreu em 1223 excomungado, sem fazer nenhum esforço sério para mudar a sua política. Só após a resolução do conflito com a Igreja, logo nos primeiros meses de reinado do seu sucessor Sancho II, pôde finalmente Afonso II descansar em paz no mosteiro de Alcobaça, tendo sido o primeiro monarca a fazer da abadia cisterciense o panteão real.